Deixa eu ver se foi. Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento da vida você estará vendo ou ouvindo esse programa, mas chegamos para mais um episódio de Revitalizando, o nosso podcast, não sei se é podcast, programa, não sei, semanal. Então a gente tratar sobre os assuntos da semana, né? E a gente fecha a semana aqui falando dos assuntos que abalaram o Brasil e o mundo, mas geralmente a Ásia mais ao leste, que é onde a gente tem mais proximidade de estudo. E no vídeo de hoje terá eu aqui, João Santiago, né, historiador de formação, e meu colega Giovanni Bart. Se apresenta aí, Giovanni. E aí, cara? E aí, pessoal, todo mundo? Me chamo Giovanni. Seja bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não importa quando você estiver vendo esse vídeo, mas esperamos que vocês gostem desse episódio que nós preparamos com muito carinho para falar sobre um tema sério, né, João? Que Né? é a E, violência contra a mulher. e o tema de hoje é masculinismo e a nova onda de violência contra as mulheres. Bom, o que a gente quis abordar aqui? Primeiro de tudo, nós, como somos dois homens aqui apresentando o programa, eu não acho justo a gente falar do lado da mulher, do lado da vítima, porque nós não somos mulheres, não passamos pelas violências que passam no dia a dia. Então eu não acho justo. A gente não tem essa vivência, esse lugar de fala, como falam por aí. Mas, como homens, né? E homens que já sempre tivemos muito contato com a internet e tal, esse tipo de cultura, eu acho que a gente tem, tipo, mais do que vivência para entender o que é o masculinismo e que tipo de perigos tem nisso daí. E como a gente consegue ver e ler esse tipo de coisa e sair disso. Para começar aí, o Gil, que vai ser o nosso piloto aqui de coisas, vou só ajudando a botar. Vou mostrar um videozinho bem rapidinho que aconteceu em Santos, né, litoral de São Paulo, que é mais um dos casos que estourou aí agora de homens sendo bizarros assim na rua, né? Vou colocar aqui agora para vocês, rapidinho. Deixa eu ver Né, se foi o dentro negócio do aí. carro, oferecendo carona para as meninas, e quando elas não aceitam, ele xinga as meninas de vagabunda, de cachorras e tantos outros. E tem vídeo dele dizendo: pode filmar. 3 fudidas, pode gravar. 3 fudidas. 3 fudidas. 3 piranha, cachorra puta. Suas fudidas, vai suas cachorras. Então, essa é a cultura que a gente tem vivenciado. E nesse 8 de março, a gente precisa pensar que, mais do que dar rosas, né, mais do que parabenizar as mulheres pelo Dia das Mulheres, a gente tem que entender que um 8 de março é o dia de enfrentamento à violência. A gente tem diversos movimentos pelo mundo que combatem todos os direitos que nós, mulheres, conseguimos conquistar ao longo desses anos. Ao discurso contra a Lei Maria da Penha, ao discurso contra o feminicídio, mas no sentido de dizer que não existe o crime de feminicídio, que a mulher não é morta por ser mulher, e a gente precisa combater esse discurso, que, infelizmente, tem tomado muitos e muitos lares, né? As redes sociais, infelizmente, estão infestadas desses discursos. Bom, esse vídeo aqui foi da Débora Camilo, né, vereadora de Santos pelo PSOL, né? E é só mais um caso absurdo de um moleque, né? Digamos assim, que simplesmente acha que tem o direito de impor sua vontade sobre as mulheres, né? Gil, dá uma comentada aí sobre esse caso. Então, cara, para mim é muito interessante a gente começar desse ponto mostrando o vídeo, porque toca em um dos motivos que, né, João, que nós acreditamos do porquê essa onda de violência às mulheres tem sido tão grande e crescendo cada vez mais, cara. Que é a vontade do homem de oprimir alguém que ele considera inferior, né? Uhum. Então, esse vídeo retrata muito bem, cara, isso. Você percebe que é o homem, que é o menino, né? O moleque? Eu não sei a idade dele, mas ele deve ter o quê? Uns 20 E anos. que eu lembre, cara, eu acho que ele tem 19, 20, coisa assim. Ele é calouro de universidade e tal. Então, nessa faixa aí. Boto fé. Então, mano, é um molecão, um adolescente, porque pra mim isso não é adulto, é adolescente. Por mais que seja maior de idade, pra mim isso ainda é adolescente. É um adolescente, um crianção, que se sente no direito de, quando rejeitado, humilhar e oprimir alguém que ele julga
ser mais fraco. E isso, para mim, é um dos grandes fatores que escalam, né, para algo maior, que é a violência, né, Uhum. contra o sexo feminino. Eu acho importante partir deste vídeo aqui em específico, porque é um caso que a gente vai ver que não é um caso isolado. A gente vê isso o tempo todo. Assédio, que é o que esse cara tá fazendo aqui, acontece o tempo inteiro. Mas tem, acho que, um grau diferente aqui, que é a mulher, quando ela entende que tá errado, a negação disso, que é, na verdade, o grande ofensa pro cara. Tá ligado? Sim. É tipo, ele sentir que esse empoderamento que ele se sente por ser homem, por ele achar que tem o direito de simplesmente atacar a mulher, quer que seja, a negação disso que causa esse grande ódio dele. E aí que vem um ponto aqui que a gente vai começar a fazer os links já aqui, que é essa cultura Red Pill, ela está assim emaranhada em absolutamente tudo que a gente consome. Todo menino, ele vai crescer com esse tipo de coisa sendo exacerbado na frente dele. Porque hoje, acho que é importante também levar aqui, temos uma crise de masculinidade de fato, certo? As Certo. pessoas não sabem o que é de fato ser um homem. Porque aquilo, para as pessoas só tem dois mundos, sabe? Não sei se minha mão tá desfocada, né? Vou botar aqui na minha cara. Só tem dois mundos aqui. Ou o cara, ele é esse machão aí bizarro, né? De pessoas que a gente vai falar sobre. Ou ele é um betinha, tá ligado? Não tem um meio termo, não tem um desenvolvimento. A pessoa não consegue se desenvolver. Mas a pessoa não consegue ser ela mesma. Ela não consegue ter ingerência sobre sua própria vida, próprio futuro e como ela quer ser. E isso daí que eu acho que pega muito. Tá ligado? Porque os moleques vão achar que o mundo é deles, né? Porque o patriarcado trata como se o mundo fosse dos homens. Quando eles veem que o mundo não é deles por questões do capitalismo, não te deixar ter uma gerência da sua vida, eles vão tentar quebrar pro lado mais fraco, que vai ser do lado das mulheres, e gera esse tipo de coisas aí. Eu acho importante também colocar em perspectiva, João, que partindo do pressuposto do Red Pill, que é a filosofia em que coloca o homem como centro de tudo, né? O homem como ser superior. O homem é o centro da relação, então ele é o ser dominador. Concorda? Uhum. Quando se instaura na mente dessas pessoas, que nem desse exemplo do vídeo, e ele vê a mulher como um ser inferior, e esse ser inferior demonstra, como posso falar, que não vai ceder aos desejos do homem, ele se sente completamente ofendido. Uhum. Ofendido, desrespeitado. Para ele é um desrespeito isso. Então, cara, então parte muito dessa abordagem que começa o problema, que começa os crimes sendo feitos, sabe? Uhum. Tem uma frase do Thomas Sankara, que foi o líder revolucionário de Burkina Faso, que acerca sobre isso, ele fala que dentro de um homem sempre habita um senhor feudal, que acha que tudo é dele, que todos são seus servos, e ele tem direito reprodutivo acima de todos, e é trabalho dos homens trabalhar todos os dias para matar esse senhor feudal que habita dentro de nós. Sabe? Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque aquilo, nem todos foram senhores feudais. Certo? Ninguém descende. Tipo, eu não descendo, mas ele não descende. Mas muitas viveram certos tipos de violência, servis, de que serviram ao Senhor, né? Como hoje a gente serve o grande Senhor capital, né? Só para dar um exemplo aqui. Mas, aí vem o que o Engels vai falar bastante, de como no capitalismo, pelo homem não ter gerência na vida dele, ele vai querer ter gerência na própria casa, vai querer ser o senhor da própria casa. Ele vai ver a mulher como um objeto e como um mecanismo para ele ter sua própria gerência. Então, acho que isso é o grande ponto central aqui da discussão, de onde parte, né? Que é, obviamente, ser um capitalista, mas aí começa a vir os perigos do mundo, que a gente assiste, que a gente consome, que a gente está vendo, e o acompanhamento acrítico disso, sem ter de fato a noção. Aí eu vou levantar pro Gil começar a falar, fazer os links, né? Com animes, mangás, manhwas, o que quer que seja aí. Então, recentemente, cara, tá cada vez mais comum, sempre foi comum, na verdade, mas tá cada vez mais em evidência, animes shounens que tem como protagonistas
homens que são muito autossuficientes, né, cara? Que querem impor sua masculinidade, o que muito do que os autores pensam no que um homem tem que ter para exibir sua superioridade, eles impõem isso na tela, né? E tem vários casos, vários casos. A gente vai estar falando sobre desse ponto Solo Leveling, né? Como um exemplo negativo. E Vinland Saga. Inclusive, um ponto assim, no Spotify, eu tenho um podcast mais curto, geralmente de 1 hora, sobre Solo Leveling, né? Eu acompanho a primeira temporada só, não tanquei acompanhar a segunda, ou eu falo bem por cima da segunda e tal, mas enfim, tem lá também conteúdo sobre. Sim, exato. Muito bom, inclusive. E também, mas de um outro lado, dando outra perspectiva sobre Vinland Saga, né, João? Que são duas perspectivas diferentes. Enquanto que é o Solo Leveling, é simplesmente um coachismo, literalmente, parece um anime feito de coach. Vinland Saga é uma desconstrução dessa masculinidade e abordam essa coisa. É importante também falar, o Solo Leveling não é do Japão, né, é da Coreia, né, que tem um ponto muito importante por ser da Coreia do Sul. Né? Vinland Saga, sim, de fato, é um anime do Japão. Exato. Então, antes da gente adentrar diretamente ao Solo Leveling, que para nós, né, é um grande exemplo dessa cultura que a gente está falando, da cultura Red Pill, vamos estar mostrando essa reportagem, falando sobre a cultura Red Pill, João? Já botei na tela. Perfeito. Eu vou estar lendo por cima aqui sobre o que é, da onde veio, quais são as analogias, certo? Essa reportagem é de um site chamado Fox Brasil. Foi publicada agora dia 12 de março pelo jornalista Henrique Nunes. Resolvi pegar ela porque, estudando sobre o tema, eu achei que a linguagem, eles dão bons argumentos explicativos do porquê isso é tão problemático na nossa sociedade hoje. O que é Red Pill e por que ele representa uma ameaça à vida das mulheres? O uso da expressão deturpada de uma cena de filme Matrix tem sido usada para representar grupo de homens que começaram com a exaltação da masculinidade e hoje é uma perigosa organização que realiza atos de violência e feminicídio mundo afora. Essa imagem aqui foi do ato durante o dia 8 de março pela vida das mulheres. Numa das cenas mais clássicas da ficção científica moderna, Morpheus, um dos líderes da resistência humana contra as máquinas, oferece a Neo, o escolhido para liderar a revolução, duas opções: a pílula azul, o que faria cego e voltar à sua vida normal, ou a pílula vermelha, capaz de levá-lo ao verdadeiro mundo real, longe da farsa cotidiana. A escolha pela segunda opção é o que desenvolve a trama do filme Matrix, de 1999, escrito e dirigido pelas irmãs Wachowski. A Red Pill, a partir de então, passou a referendar qualquer nova explicação sobre teorias da conspiração, supostos equívocos históricos e até notícias exaustivamente divulgadas. Seu uso, portanto, ganhou status de chá revelação, onde a verdade está muito além das supostas evidências. Cara, só pra dar uma pausa aqui, pra gente já mandar o quanto eles deturpam símbolos culturais, né, obras da cultura, para a visão deles. O que essa cena quer dizer aqui de Matrix? Isso aqui é uma analogia muito clara da ideologia, da mesma forma como Marx explica, que é assim, a ideologia, você vê o mundo acima de um prisma, ou seja, acima de um óculos, você está usando um óculos, que você só vê o mundo de uma forma, certo? Você está cego, digamos assim. Quando você tira esse óculos, você começa a ver o mundo de verdade, o mundo além da ideologia, certo? E é exatamente o que essa cena aqui do Morpheus tá explicando pro Neo aqui. É tipo, olha, você pode voltar a sua vida normal, viver toda a vida cotidiana, como se nada tivesse acontecido, mas tu vai estar vivendo a ideologia, tu vai estar cego para sempre. Ou tu vê o mundo real, vê como de fato é o mundo e vai sentir toda essa dor que tu sente, porque tem que se desvelar da ideologia, o Marx explica, é um processo muito doloroso, porque você começa a ver o mundo como de fato ele é. E o Red Pill, o que ele faz? Ele impede que você saia da ideologia dominante que tu vê, tu vai para uma ideologia mais radical ainda,
né? Mais extremista, mais masculinista, e tu não passa por esse processo de dor, pelo contrário, te dá um processo de empoderamento. Muitos desses caras gostam de falar contra o empoderamento feminino, mas a ideologia deles é um empoderamento masculino, de querer criar uma noção de masculinidade tirada da cabeça deles, né? A partir do que é exposto na sociedade, e criaram um super tema masculino bizarro, sem quebrar a ideologia. Que é que tá, eles não estão indo pra uma ideologia, estão só consumindo a mesma ideologia, mas uma roupagem mais bizarra. E só adicionando um pouco dessa deturpação, para mim é muito, cara, é muito triste e muito até irônico que eles tiveram a ousadia, né, de pegar um termo do Red Pill do filme, que foram dirigidas justamente por duas mulheres, pô. Exato. Então, Por assim, duas cara, mulheres e, tipo, fazendo referência a um autor que eles abominam, né? Também tem isso aí. exato. Então, só por esse fato a gente já percebe o quão deturpada da realidade essa ideologia é, sabe, cara? Esse conceito da ideologia Red Pill sabe? É um negócio preocupante, muito, muito triste mesmo, cara. Continuando aqui, então, no início do novo século, no entanto, com a ascensão de ideais ultraconservadores que remetiam a movimentos políticos de extrema-direita como fascismo e nazismo, Red Pill foi tomado de assalto e empurrado a goela abaixo como mecanismo de violência. A partir de fóruns e grupos de redes sociais, milhares de jovens, inicialmente nos Estados Unidos, passaram a usar a expressão para despertar a sociedade para uma nova realidade, chamada de manosfera, e que tinha como lema a exaltação da masculinidade, a sua superioridade em relação às mulheres e o desprezo incondicional por elas. O que parecia apenas uma bravata inofensiva de jovens, muito deles menores de idade, logo passou a resultar em ataques fora da internet. No Brasil, os perigos deste movimento ganharam um capítulo assombroso nas últimas semanas, com o estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos por 5 jovens no Rio de Janeiro. Um deles... Pausa aí, vai ter que cortar, tu falou a palavra, cara. Perdão. O YouTube vai caçar nós. Perdão, vamos regravar isso? Não, tipo, Tá, regrava, conta de novo, eu só corto na edição. Aonde que tá a palavra? No Brasil, os perigos deste movimento ganharam um capítulo assombroso de semanas com o corta coletivo. Tá, o que eu posso falar? Faça só esse, e a pessoa vai saber. Porque tá na tela, tá ligado? Tá, perfeito. Vamos lá. O que parecia apenas uma bravata inofensiva de jovens, muito deles menores de idade, logo passou a ressuscitar em ataques fora da internet. No Brasil, o perigo deste movimento ganharam um capítulo assombroso nas últimas semanas, com o ex-coletivo de uma adolescente de 17 anos por 5 jovens no Rio de Janeiro. Um deles, ao ser preso, usava uma camiseta cuja estampa fazia menção clara a outro lema dos Red Pills: não se arrepender de nada, criada pelo britânico Andrew Tate, que se auto-intitula ultra masculino. Tem milhões de seguidores e uma série de acusações, inclusive de ex. Tá, vamos pausar aqui a matéria, que eu acho que chegou no ponto que a gente queria. Voltar para nossa câmera aqui. Cara, então, esse tipo de caso já me deixa assim meio desnorteado. Bom, primeiro ponto aqui muito importante. Entendem como toda a construção dessa ideologia aqui é a partir de falsas verdades criadas por eles, e sempre por fóruns inicialmente subterrâneos da internet, até ser tomado por tudo. E eu sempre rechaço um pouco essa ideia, tipo, não, é movimento inofensivo, vem de baixo, não sei o que lá. Quando que, assim, se a gente começa a pensar em tudo que a gente consumia e via, tá tudo no horizonte. É como diz o François Fanon, não tem sociedade meio racista. Ou ela é ou ela não é. Se ela é, o campo de concentração tá logo ali na esquina, tá no horizonte. Dá pra ver ele acontecendo. Aí, quando a gente vê, sei lá, obras como Naruto, vamos entrar aqui em Naruto. Eu não acredito que o Kishimoto seja um homem de fato machista e queira aparecer isso na obra dele, certo? Vou dar a imagem aqui do Kishimoto aqui. Vou deixar isso aqui no ar. Eu boto minimamente pra mão no fogo, mas não botando, tá?
mais ou menos assim. Eu acredito que ele não tem essa intenção, mas ele é um homem que não se preocupou em mudar o ponto de vista dele, não se preocupou em estudar sobre isso, não se preocupou em mostrar sobre isso. E vivendo numa sociedade ultra patriarcal como é o Japão, com imensos problemas de masculinidade, desse masculinismo bizarro, ele cria personagens femininas que são estereótipos bizarros, estereótipos de mulheres fracas que dependem do homem, até chegar num exemplo mais absoluto que é a Sakura. Pode mandar a bala aí, Gil. Só compartilha a tela da Sakura do Pinterest aqui, só pra ficar legal. Não tá aparecendo aqui. Ah, perdão. Eu que fiz merda. Aqui. Tá, ó. Começa aí, já. Então, cara, a Sakura é uma personagem muito... Eu vou usar a palavra curiosa. Porque a ideia do Kishimoto, olhando como a essência da personagem, é pra mostrar empoderamento feminino, né, cara? Porque se você for ver, a força dela, o estilo de luta dela, se concentra em força bruta, pô. Ela tem como ponto forte, literalmente, a força bruta. Não uma quebra de expectativa, tá ligado? Ah, menininha fraca, do nada dá um porradão, sabe? Exato. Isso é a principal característica da personagem. Tanto que, até mesmo no clássico, quando ela ainda não tinha desenvolvido tanto esse lado dela, né? Esse poder, porque ela adquire mais no Shippuden, né? Naruto Shippuden. Ela, tipo, bate no Naruto, quando o Naruto faz o tal do jutsu sexy, né? Onde ele se transforma numa mulher completamente sexualizada. Que é uma passagem bizarra, velho. Eu nunca vou entender a existência desse negócio, velho. E outro ponto, tipo, eu acho que o Kishimoto faz isso tão acriticamente, velho, que, tipo, pra ele é normal, sabe? Porque pro Japão é normal. Esse tipo de piadola, tá ligado? Mais naquela época. Tipo, um moleque fazer uma mulher sexualizada, bizarra, e o cara, tipo, ter essa piadinha de nariz sangrando, sabe? Tipo, porra, é um negócio assim, datado, sabe? Mas é que tá meu ponto. Eu acho que ele não faz propositalmente isso, eu acho, né? Assim, não julgando. Mas como isso é tão normal, e, tipo, não é um caso isolado, sabe? Acho que esse é o grande ponto, não é um caso isolado. Porque esse cara é normal, sabe? Tipo, eu acho que tem diferenças do cara fazer isso acriticamente, como o Kishimoto vai fazer, e, tipo, e o One Piece aqui, apesar de eu gostar de One Piece, como, tipo, o Oda, ele se convencionou a fazer mulheres desenhadas de forma bizarra, tá ligado? Acho que tem uma diferença nisso aqui, sabe? Tipo, um cara que faz por noção de a sociedade machista do Japão achar isso engraçado, achar válido, e um cara convencional. Porque se a gente observar os personagens de Naruto, o design, não são, tipo, acho que uma ou outra que quando é pra ser de fato uma femme fatale, bem entre aspas, tem um corpo, assim, mais fora do padrão. A maioria tem corpos, eu acho, normais. No mangá, no anime não. No anime é bizarro. Mas enfim. Pode seguir, já. E outro ponto, cara, que você falou, é exatamente por essa normalização da sexualização das personagens, os fãs também se sentem à vontade de fazer isso, pô. Tipo, é só olhar e logo de cara tu tem uma fanart da Sakura de biquíni, tá ligado? Completamente, tipo, de uma forma sexualizada, sabe? Então, isso tudo é uma consequência, sabe? Então, se o autor pensa assim, os fãs logo vão se achar no direito de também poder fazer isso com a personagem, sabe? E às vezes isso até independe do autor. Às vezes o autor não tem ingerência. Tipo, o autor, ele nunca tem ingerência sobre sua própria obra. A partir do momento que ele lançou pro mundo, acabou. É que nem filho. Filho, os pais não têm ingerência sobre o filho, não. Lançou pro mundo, é do mundo. Tá ligado? Sim. Então, assim... Pode falar, Gil. Não, sim. E só pra finalizar o tópico Sakura e também já emendar também pro próximo, que da outra personagem feminina que a gente separou pra falar, que é a Mikasa, de Attack on Titan, é que, assim, é muito... Chega até a ser cômico, cara. De verdade, é cômico. Como uma personagem igual a Sakura, que é feita pra demonstrar empoderamento feminino, que ela tem como principal ponto forte nas lutas essa força bruta de, né, de socar o chão muito forte e afins, se resumir a correr atrás de um homem. Exato.
E a solução pra ela parar de correr atrás desse homem é ficar com outro homem, que era quando ela tem aquele. Que ela dá. Que ele engana que eu gosto do Naruto, falando que gosta do Naruto, na verdade. Sim, cara. Exato. E também tentar matar o homem, né? Que é o Sasuke ao Exatamente. tentar matar o homem. Tenta matar o. Meu, é tipo, cara, isso é tão absurdo que assim. Isso aí é de fato o Kishimoto. Ele não sabe escrever mulher. Mas enfim, tipo, a Sakura no comecinho ali do Shippuden, na luta ali com o Sasori, ela tá nesse arco de empoderamento dela, de ver, tipo, que ela evoluiu, tá mais forte e tal. Ela não é só healer, não é só mulher healer, ela é uma mulher que dá porrada, que vai lá, que derrota um cara forte e tal. Mas isso é apagado, isso é esquecido a partir do momento que acabou esse arco. E, cara, também, e o mais tosco disso é que a relação da Sakura e Sasuke é muito idiota, cara. É bizarro, é Cara, bizarro. é idiota, cara. É literalmente a relação de uma menina que tem o crush do menininho de 10, 12 anos lá, tá ligado? E se resume a isso, a relação dos dois, cara. Se Não, resume a isso. isso aqui é uma romantização da mulher que atura qualquer coisa pelo homem que ama, que isso é bizarro. Mas aí, tipo, eu acho que isso é interessante, porque a gente vê que isso era tão visto, tão acriticamente pelo próprio público, tá ligado? Que passou em branco, velho. É o mesmo caso da Mikasa. Sim, exato. Na Mikasa, ela se assemelha, mas também é um pouco diferente. Porque o que acontece? A relação dela com o Eren, pelo menos, é um pouco justificada. No sentido de, bom, o Eren salvou a vida dela, né? Uhum. No anime. No mangá, perdão, na história, ele salva a vida dela, os pais delas morrem, ele consegue salvar a vida da Mikasa, e a Mikasa passa a viver com o Eren, né? Ela é criada junto com Não, o tipo, Eren. a situação dos dois, normal, tá ligado? Sim, exato. Normal. Até aí tudo normal. Mas aí a gente entra no mesmo problema que ocorre com a Sakura. A Mikasa, no anime, no mangá, cara, ela é, no começo da história, uma figura muito auto-independente, pô. Ela quer ficar junto com o Eren? Ela quer, mas ela quer ficar com o Eren como, tipo, companheiro, mas ela não se resume a ele, Uhum. né? Então, assim, a gente vê ela conseguindo ser auto-independente, a gente vê ela conseguindo ser uma das mais talentosas eu não- guerreiras, não sei dizer, mas Guerreiras mesmo, soldado. é Soldado, na verdade, né? soldados que treinam para enfrentar os titãs, certo? E aos poucos, essa essência dela vai se perdendo, cara. E vai se resumindo a só Eren, 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 Eren. E vai perdendo a essência do personagem, sabe? Desse ponto da Mikasa, eu acho, tipo, acho que tem uma sementinha do problema, que é quando ela fala assim, Eren, bora ir na polícia militar, que a gente vive lá no centro, e a gente fica suave de medos e tal. Porque, assim, é uma sementinha, mas faz sentido. Porque, assim, na cabeça da Mikasa, que já passou por uma perda muito grande, e ela processou a perda de um modo diferente do Eren, o Eren processou a perda querendo vingança, querendo destruição, certo? E quando a mãe dele morre e tal. A Mikasa, ela entende a perda dela como, eu vou proteger o que eu tenho então. Por isso que a Mikasa consegue amar o Eren não consegue amar a Mikasa da mesma forma, certo? Este ponto dos personagens, perfeito. Ótima escrita, inclusive. Mas aí começa a ficar preocupante quando a Mikasa vira só isso. Enquanto o Eren ele vai tendo um outro desenvolvimento, até chegar no cume do absurdo, que é aquele malabarismo de história, de falar que, na verdade, a Mikasa faz isso porque o clã Ackerman é subserviente, alguém que não sei o quê, e ela é uma escrava, aí o Eren cospe. Vamos supor que isso foi tipo, tudo mentira, e foi só o Eren inventando história pra Mikasa parar de seguir ele. Vamos supor isso, tá? Mesmo assim, horrível, porque a Mikasa, ela não compreende. Ela só entende, o Eren tá mal, ele tá louco, a gente tem que parar o Eren, mas eu ainda amo ele do mesmo jeito. Tanto que tem aquela cena bizarra no final, eu odeio aquela cena. Que é igual os Kudês, mata o cara e fica com a cabeça do cara, velho. Eu odeio essa cena. Cara, e ela é apegada emocionalmente à cabeça dele, abraçando. Mano, cara, eu odeio essa cena. Eu odeio essa cena. É um negócio tão perturbador, cara. Eu odeio essa cena. É igual School Days aí. Coloca aí no. Abrindo o Google, School Days. Cena da cabeça, sei lá, velho. Só pra fazer a piadola, velho. Pra tu ver, velho, a cena é tão bizarra que a gente lembra de animes bizarros, velho. Que deveriam ter sido esquecidos pela humanidade, velho. De tão horrível que é. Calma, deixa eu ver aqui. Achou um barquinho? É no barquinho, velho. Os School Days cabeça, sei lá, velho.
Cara, só tem imagens, mas é umas imagens meio explícitas, tá ligado? Que eu não sei se é legal colocar, mano. Ah, peraí, velho. Deixa eu procurar aqui, velho. Você fica tão bizarro no Schooldays. Cabeça. Ah, eu na edição faço um Ah, beleza. censuradão, velho. Sei Beleza. lá. Mas enfim, velho. Quem pegou a referência, pegou. Tá ligado? Enfim, voltando. Pra você ver o quão bizarro que é, tipo, uma personagem que tinha tudo pra ser fantástica, tá ligado? Vira só um chaveiro do homem. Exato. E, de novo, o Isayama, eu acho que ele passa pelo mesmo processo do Kishimoto. O Isayama, ator de Genkyoujin. Não que ele seja machista, mas ele está numa sociedade machista, ele não se desconstrói, não tenta mudar isso. Logo, ele vai replicar machismo o tempo inteiro, tá ligado? Acho isso, tipo... até para as pessoas, tipo, quando forem ver a obra, verem desse prisma, tá ligado? Não que seja necessariamente, tá ligado? O cara ser assim. O Kishimoto ainda tem mais argumentos que o Isayama. O Isayama eu acho que de fato não, tá ligado? Acho que a gente pode traçar disso, mas ele de fato não sabe trabalhar. O maior exemplo disso pra mim, na verdade, é até a história. Que a história, a partir do momento que ele desenvolve a personagem, essa personagem bem complexa, era a minha personagem favorita ali, até, tipo, quando acaba aquele arco lá do golpe de Estado lá. Ele descarta a personagem, tá ligado? Que ele não consegue mais conver o desenvolvimento de uma personagem feminina complexa. Exato. Eu acho que você tocou bem no ponto, cara, que a gente quer falar. Que é dessas duas personagens e da obra em si, Naruto. Em si, a maioria das personagens femininas, se não todas, acredito que todas, também são completamente descartes porque o autor, o Kishimoto, não consegue ver horizontes para desenvolver a personagem feminina. E a mesma coisa em Attack on Titan. E a mesma coisa em vários outros anime shonens. A gente só pegou esses dois exemplos porque foram mais fáceis para se exemplificar, né, João? E, tipo, e não são tão horríveis, sabe? A gente podia falar de Nanatsu no Taizai, mas aí, né, caso de polícia, né? Vou até botar aqui o barulho da polícia aqui. Ó, Nanatsu no Taizai aqui, ó. Nanatsu no Taizai é isso daí, velho. Não vou nem entrar no assunto disso daí. Então, assim, é triste porque a gente vê que tinha um potencial ali, certo? Da ideia, do começo da ideia dos autores, mas que infelizmente eles não conseguem ter a capacidade de continuar desenvolvendo a personagem para algo além do homem, né? O desenvolvimento dela tá atrelado ao homem. Ela não funciona sem o homem estar na tela, sabe? Mais ou menos isso. Exato, velho. Exatamente. Então, partindo disso, a gente pode entrar para algo que é completamente o oposto, que não tem destaque feminino, que é o Solo Leveling, né, cara? Solo Leveling, cara, inclusive, um ponto que eu falei no podcast é o quanto, tipo, esqueci o nome do protagonista, velho. Jinwoo. O Jinwoo, ele performa tanto a masculinidade exacerbada que no único momento que ele fraqueja, que quando ele salva a mãe e chora, tipo, você via comentários de backlash, nossa, ele fraquejou, ele tá chorando, que tipo, quebra a expectativa desse público, velho. Exato, cara. É proibido ter sentimentos, velho. Tanto que, cara, na primeira temporada, o anime tentou desenvolver muito mais do que honrar personagens, principalmente personagens femininas. E teve episódio que foi completamente cenas originais. E foi um dos episódios que mais teve dislike na Crunchyroll da história. Ainda bem que a Crunchyroll tirou esse pouco de dislike, velho. Ainda bem, isso, ferramenta. Bem que tirou esse bagulho. Sim, cara. E, mano, tu pensa, foi do anime o episódio mais que teve mais dislike. Não, cara, é da história da porra do site, pô. Tá ligado? Vocês estão entendendo o problema, gente? Então, assim, cara, é um anime que performa tanto essa masculinidade, esse homem viril, esse homem tão convicto em si mesmo, que não precisa de outras pessoas, que é superior às outras pessoas, sabe? Que atrai esse público. Então, até que nem você falou, quando ele demonstra fragilidade pela mãe que ele chora, é visto como algo ofensivo, né? E é tão exacerbado esse negócio. Eu faço um desafio para você aí. Você que é fã, ou que assistiu o negócio que nem eu assisti, quero que você cite 3 personagens sem ser o Jinwoo. Nomes, e eu duvido que sejam mulheres também. Eu só consigo lembrar dele, e eu não lembro o nome de ninguém,
Aí eu lembro da loirinha lá, que, por causa do meme lá do cheiro, que eu acho bizarro aquela cena, inclusive. Inclusive, vou pegar essa cena aí. Tá ligado aquela cena lá que ele Que ela sente tá. o cheiro dele e, Assim, você fica, oh meu Deus, ele não é sim, fedido. sim. Mano. Meu Deus do céu. Mano, cara, tipo, pensar pro plot do negócio. Tá, vamos partir aqui. Ela não achar fedido implica ele não ser um caçador, né? Que é o termo lá É também. um Hunter, sim, Um um caçador. Hunter. Inclusive, eu odeio que essa merda faz referência de Hunter x Hunter o tempo inteiro, velho. Vocês nunca serão, velho. Parem. Pelo amor de Deus, velho. Parem, nunca será Hunter x Hunter, velho. Enfim, tipo, beleza. Só que é tudo performado e mostrado de uma forma do tipo, meu Deus, como ele é um homem foda. É um homem que eu quero ser. Que passa e as menininhas vão sentir meu cheiro e falam, que cheiroso, eu quero dar pra ele. É isso, velho. Que negócio bizarro, velho. Que necessidade. Ela podia sentir o cheiro e falar, que esquisito. Ele não tem o cheiro de um Hunter normal. O que será que ele é? Será que ele é humano mesmo? Tipo, podia ser assim. Mas não, ela tem que ir lá, abandonando o rabo quase, pra falar com o cara, velho. Exato. E desenvolver um romance platônico, uma direção platônica da menina nele. Não faz sentido, velho. É horrível. E pra você ter uma noção, cara, é que esse termo de aura, né, de gigashed, Isso. cara, ganhou muito mais popularidade por causa desse anime, cara. Tanto que se você for olhar num Reels, digitar no Instagram Reels, gigashed, ou no TikTok, tá ligado? Aura, tu vai ver, provavelmente vai aparecer edits dele, do Jinwoo. Tem tá aquele gifzinho do Instagram, do Gigashed, que é ele, pô, fazendo o bagulho assim, velho. Sim, velho. Enfim, velho. Então, cara, é tão problemático, cara. Tão problemático, velho. Que chega até a ser triste, de verdade. Sabe? Não, eu acho triste, eu fico puto mesmo, velho. Porque eu acho tão ruim, velho. Não, sem brincadeira, velho. Aí eu vou atacar mesmo. Os outros aqui que a gente viu, Jack Kyojin, inclusive também tem um podcast. Fiz 2 episódios. Eu com o Guizo, um camarada aqui também. Inclusive, acho um dos melhores podcasts que a gente fez lá e tal. E Naruto, eu vejo coisas boas, tá ligado? Eu vejo maneiras boas e histórias que, tipo, podem mostrar mais. Mas em Solo Leveling eu não consigo ver nada, eu vejo um grande vazio. É o maior extrato do cultismo, que é isso aqui. Aí a gente mostra aqui na tela agora o negócio bom, de verdade, é Vinland Saga, que, pra falar também de relação com o público, né? Acho que eu vou emendar aqui e vou falar, tá, Ju? Vinland Saga, eu gosto muito de como... Cara, esqueci o nome do autor, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ai, velho, puta pecado que eu fiz agora, velho. Tem até o outro mangá dele, velho, o Planet, que também gosto bastante. Makoto Yukimura. Makoto Yukimura, isso aí, Yukimura. Yukimura, ele... Eu acho até a maneira narrativa. Ele mostra que esse mundo de vikings, que é um mundo que o masculinismo adora, ama, que é isso, nossa, isso que era ser homem. Tu ser guerreiro, matar as pessoas, roubar, ganhar dinheiro roubando, tu ir nas vilas e cometer violência com mulheres, pegar os bônus da força, isso é ser macho, tá ligado? E ele pega este mundo, ele introduz esse mundo com um moleque que tá cego, que só vai replicar o que esse mundo tá fazendo, isso tá bem interessante. Ele pega uma criança que tem um pai morto por conta desse mundo aí bizarro, e a criança é forçada a entrar nesse mundo, e vai só replicando. Aí quando essa criança, por conta de coisa que acontece, acaba virando um escravo depois, trabalhando numa fazenda, com uma temporada inteira trabalhando na fazenda como escravo, ele tem um despertar, e ele muda a chavinha, as pessoas odeiam porque quebra a expectativa. Vinland Saga, apesar de nunca ter querido fazer, porque tipo, sempre mostra o mundo dos vikings sendo algo horrível, criou uma ideia de um público que viu de uma forma totalmente diferente, tipo, ai meu Deus, que legal sobre vikings, isso é ser macho. É quando desconstrói essa ideia, eles acham horrível. Exatamente. Porque, que nem você falou, há uma quebra de expectativa, né, cara? É importante também, eu acho que, falar que o público de Solo Leveling provavelmente é o mesmo público que assiste outros shonens, né? Que assistiu, tipo, Naruto, né? Que Solo Leveling, por não ser... Não vem do mangá, tá ligado? Vem do manhwa, vem da Coreia. Eu acho que talvez não seja o mesmo público. Tipo, obviamente, tem o mesmo público que colide, mas eu acho que teve uma criação diferente, sabe? Porque manhwa é muito mais de nicho do que mangá, né? Vamos concordar aqui. Sim, faz sentido. Até os mais famosos.
Uhum. Então, isso cria popularidade em outros tipos de nichos, sabe? Enquanto, por exemplo, é muito mais fácil a pessoa engolir um shonenzão padrão, convencional, do que um manhwa. E esses manhwa, como o Solo Leveling, ele tem uma estrutura muito mais próxima de light novel do Japão, que é de nicho, que é de fato, quem lê é de nicho, nicho, nicho. Só que é esse nicho mais elevado, tá ligado? Porque tem mais dinheiro, mais produção e tal. Mas aí quando vira anime, que daí de fato, é escolher demais, sabe? Só que o fandom já veio do manhwa, tá ligado? Não apareceu no anime. O anime só catapultou pra mais. Sim, exato. Mas o que eu gostaria de falar também, mas é que nesse sentido, assim, às vezes a pessoa que assiste Vinland Saga começou a assistir, né? Partindo do ponto, talvez eles esperam que se seja a mesma coisa, que, por exemplo, ocorre em Solo Leveling, Uhum. sabe? De ter o homem como essa figura que exibe a sua masculinidade, que exibe sua virilidade, sabe? A sua superioridade. E tu sabe o Então, mais bizarro de tudo, velho? É que se tu para pra analisar o Thorfinn, né, o protagonista de Vinland Saga, ele termina casando, tendo filhos, tá ligado? Se tornando um homem respeitado, tá ligado? Sendo líder, né, de uma vila, mas de uma forma que não agrada essa gente, que é, renegando a violência, 2, renegando atos de violência. Tipo, ele não aceita esse tipo de coisa. Violência sobre a mulher, tipo, até com a Hilda, que é uma personagem, uma caçadora que, tipo, começa querendo vingar ele. Inclusive, o arco dele com a Hilda, tipo, caramba, assim, é Hilda mesmo? Peraí, rapidinho, velho. Faz tempo que eu não li mangá. E eu não tô com coragem de terminar de ler, porque vou sentir um vazio. É a Hilda mesmo. E eu vou sentir um vazio existencial muito grande quando terminar a Vinland Saga, né? Tipo, mostra o quanto ele respeita a mulher e vê como alguém igual. Até quando tem com o arcozinho lá na fazenda, lá, que ele é escravo, tem uma escrava lá que o companheiro dele acaba gostando e tal, eles pensam em fugir junto, mas ela sofre violência lá do senhor feudal. Mostra toda essa desconstrução e como, tipo, a mulher ela vai sofrer, ela sofre nessa tipo de sociedade, e ele não aceita isso. E esse tipo de público bizarro, Red Pill, acaba renegando, tá ligado? Aí começa a deturpar. Igual fizeram com Matrix, mostrar a série, a gente mostrou a matéria, faz a mesma coisa com Vinland Saga. O que é muito triste, né? Porque você pode só ler o bagulho e sentir toda a potência, e o quão bom é, o quão desconstrutivo é, mas não, tu tem. Olha lá, chegou a polícia na Taizai aqui perto, velho. Tá vindo pegar quem assiste na Taizai, velho. Pode falar, Ju, foi mal. não, sim, eu concordo muito, cara. E no fim, a gente volta pro mesmo ponto de partida que a gente começou esse programa, cara, que é a disturpação, que é a alteração da realidade dessas pessoas que só querem ver o que elas querem Exato. ver, na sua visão das coisas, sabe? Que no caso é praticar misoginia. Exatamente. Então, Vamos entrar no negócio do Andrew Tate, velho? eu vou estar aqui, ó. Bora, bota aí. Bora. Cara, então, esse caso começou do Andrew Tate, essa famosa frase regret nothing, ganhou muita atenção, né? Porque essa semana, um dos adolescentes que participaram do crime, né? Um dos 7 adolescentes que participaram do crime de violência contra uma estudante, apareceu utilizando uma camisa escrita Regret Nothing, que é uma frase muito famosa, que nem a gente explicou antes, de um dos maiores idealizadores da ideologia Red Pill, que é o Andrew Tate, né? Então essa matéria explica um pouquinho mais sobre e do porquê as lojas que vendem essa camisa já se preocuparam em tirar do catálogo, né? Tipo, antes de tu começar a ler, cara, olha o quanto esse tipo de ideologia ela já tá emaranhada. Como que chega uma camisa escrito Regret Nothing, sabendo do contexto dela, nesse tipo de loja? Porque a Renner, né, pra quem não sabe, né, essas grandes lojas de roupas, eles raramente produzem sua própria vestuária, certo? Eles geralmente pegam de vestuários menores, tal, ou alguém manda, tal, confessionário, só vão lá e revende. Uma grande revendedora, digamos assim. Então, como que isso entra tão fácil no crivo? Entendem como esse tipo de símbolo já tá dentro da sociedade, tá ligado? E todo mundo só aceita acriticamente isso? E aí vem parte do capitalismo também. Se vai lucrar, que mal tem? Só tiraram porque começou a pegar mal,
tá ligado? Isso. Exato. Sim. Pode seguir aí, Gil. E não, e só pra complementar, é muito, cara, mais uma vez se evidencia algo que é muito triste, cara. É que não existe moralidade, né? Existe muita pouca moralidade no capitalismo, sabe? Uhum. É tudo, no fim, sobre ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro acima das coisas. E tira porque vai perder dinheiro, não porque Exato. é Não, algo. entendeu Não a porque gravidade da não coisa. entendeu a gravidade, que vai perder dinheiro. Então tira aí logo, mano. Não dá Exato. problema. Muito bem. Então a loja Renner, que ela vendia essa camisa, né? Com a frase, ela acabou retirando o item das lojas físicas digitais e aconteceu 9 dias depois que apareceu um dos autores do crime se entregando utilizando a camisa, né? Como essa foto aqui, cara do palhaço. Ela, em nota ao G1, evidenciou que ela repudia completamente qualquer forma de violência ou conduta ofensiva e reafirma seu compromisso com seus valores e princípios institucionais. Segundo a empresa, o processo criativo da referida peça não tem qualquer relação com o movimento Red Pill. Aham. E que toda a base conceitual e estética foi pautada em manifestações culturais contemporâneas como poesias e composições musicais. Tem um barulho de palmas aí, João? Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui. Tem vaias grandes. Aplausos intensos. Parabéns, Renner. Sabe de tudo. Sério. Genial, marketing genial, Renner. Estou impressionado. A imagem ganhou as redes sociais e o detalhe da frase "regret nothing" foi publicado inicialmente pelas Folha de São Paulo. A expressão é associada a grupos misóginos que propagam um discurso de ódio contra as mulheres. Segue a nota da Renner na íntegra. A empresa repudia qualquer forma de violência ou conduta ofensiva e reafirma seu compromisso com seus valores e princípios institucionais. Informa ainda que o processo criativo da referida peça não tem qualquer relação com o movimento Red Pill e que toda a base conceitual e estética foi pautada em manifestações culturais contemporâneas, como poesias e composições musicais. Ainda assim, a companhia providenciou a retirada do item dos seus canais digitais e nas lojas físicas. Ou seja, eles dizem que não tem nada de errado com a frase. Eles estão tirando deles da reta, né? Repare bem. Ainda assim, não reconhece. Ainda assim, tipo, tá, tudo bem. Não entendi o problema, tô aqui só vendendo a camisa. Mas beleza, eu tiro, né? Se é o que vocês querem. Inacreditável. Segundo a Apurou Globo News, a expressão aparece em discurso chamado machosfera. Cunhado pela primeira vez em 2009, o termo descreve uma rede de comunidade de interesse masculino online. Cara, inclusive, só uma pausa aqui, Ju. 2009 começou isso aqui. Tu acha que o cara foi inocente? Tu acha que essa galera da Renner é inocente? Tá Claro ligado? que não. Claro que não, tipo, de novo, o dono da Renner, ou o pessoal que agencia esse tipo de coisa que a mesa vai vender, sei lá, pode, tipo, ter visto isso aqui acriticamente. Tipo, beleza, não lhe importa só vender. Eles podem não ser machistas. Tipo, isso tudo é possível. Mas não combater isso, como aquela frase lá que eu falei do Sankara. Tipo, o homem tem que trabalhar todos os dias para quebrar esse tipo de coisa. Porque é difícil, cara. Porque é o tempo inteiro. Tu tá sendo exposto a esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa. Então, é de fato difícil. Então, o negócio desde 2009, cara, tá sendo feito. Então, obviamente, tá ligado? E o cara fazer isso, pintar uma dessa camisa aí, fazer o ato, esse cara virou símbolo. Sim. Tá ligado? Ele virou símbolo na internet já. Facilmente. Você pode ter certeza que nas comunidades que praticam esse discurso, né, da machosfera, que seguem com a ideologia Red Pill, essa foto, cara, gerou idolatria. Uhum. Tenho Vai virar o certeza. Giga Shed, esse cara vai virar o Giga Shed lá dos caras, pô. Exato, pô. Representou um ato de resistência, né, cara? Uhum. Pra eles, imaginou. Então, assim, é um negócio muito, muito triste, cara. E, assim, de qualquer forma, é uma falta de responsabilidade imensa da Renner, cara. Imensa. De se pôr nessa situação. É muita, abre aspas, ingenuidade. Tipo, é aquilo que a gente tava. São todos os mesmos casos, velho. A pessoa pode não ser, velho, mas o fato dela não combater já torna ela conivente. E dela conivir e dando armas mais fortes, ela só aumenta o discurso, tá ligado? Justo, exatamente. E
Então, olha só. É, Cita também a reportagem dessa série Adolescência, cara, que eu gostaria de comentar brevemente, que é uma série muito, muito boa. Pra quem for assistir, eu recomendo. Mas a série não tem o foco na misoginia. Não tem o foco no Red Pill. A Red Pill e a misoginia aparece na série? Sim, mas não é o foco principal. O foco da série é muito mais pontuar a relação de pais e filhos no presente momento que nós estamos vivendo, onde os filhos estão cada vez mais distantes dos pais, e muitas vezes o que eles mostram em casa é uma imagem completamente diferente do que eles praticam no mundo online, sabe? Na internet. A série retrata brevemente o enredo, é de um menino que ele mata uma garota da idade dele, o menino tem 15 anos, a garota tem 15 anos também, a facadas, e ele é preso. E a série vai mostrando do porquê ele fez isso. Aí entra no tema de Red Pill, entra na misoginia, mas não é o ponto central da série, sabe? Porém, é uma boa série para se assistir, para entender mais, para te fazer refletir sobre, não só sobre misoginia, mas sim como os adolescentes, até mesmo crianças, né? Estão se afastando da sua família, graças à internet, sabe? E a série também ela é do Reino Unido, né? Que é a terra do Andrew Tate, ali que foi citado, assim, tipo, é importante falar um pouco dele, né? Sim. Que é um dos gurus aí da Red Pill. E também não é o único, né? A gente só vai pegar uma mínima fração, né? Pegar talvez o maior símbolo, talvez, não sei. Sim, exato. Uhum. Então, ele é citado justamente por ser um dos maiores nomes do movimento. Enfim, Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, se apresentou na 12ª DP, em Copacabana, acompanhado do seu advogado que fez questão de dizer que ele estava de cabeça erguida, ou seja, ele não... Sim, claro. Não se arrependeu de nada mesmo. Ele não tem temer, vai provar sua inocência. Ele se apresentou de cabeça erguida, de seu advogado Ângelo Máximo. Procurado nessa segunda defesa de Simonin, não se manifestou sobre a escolha da camisa. O modelo é vendido por uma grande rede de lojas de departamento e está esgotado. Esgotado! Ai, meu Deus, cara. Cara, nossa, velho. Eu tô... É aquilo, virou símbolo, velho. Simplesmente virou símbolo. Cara, E aí vocês acham mesmo que o dono da Renner achou ruim? Claro que não, cara. Achou bom, velho. Por isso que ele demorou 9 dias. 9 dias. Pra tirar, pô, tá esperando vender o estoque. Vendeu o estoque, pronto, não posso fazer mais nada, velho. Acabou mesmo. Exato. É só não fazer de novo, já lucrei, velho. Cara, é um negócio assim, assustador, de verdade. Assustador. Vitor Hugo é filho de José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de governança, cúmplice e gestão administrativa, exonerado do cargo horas antes. Claro. Nesta segunda, dia 9 de março, o Ian publicou que ele foi denunciado por uma mulher por ameaça após ela fazer comentários sobre o caso da violência, né? Que ocorreu coletivamente. Eu acho que a gente pode cortar, porque assim, saber o do crime, o que aconteceu, tal, esse tipo de caso, a gente cansado de saber, sabe? Sim, exato. Tipo, não é tirando, né, o que aconteceu, né? Mas assim, mas a gente já falou por cima antes. A gente falou por cima, sabe o que esse maluco fez. Sim. Enfim, é só pra ver, tipo assim, como isso é facilmente tornado em símbolo, tá ligado? E o capitalismo nunca vai lutar sobre isso aí, pelo contrário, né? O dono da Renner ficou feliz da vida aí. E o quanto esse tipo de guru... Tipo, eu lembro quando eu era moleque, assim, adolescente, tinha um louco também, e era no Facebook, que ele parecia de lancha, com um monte de mulher também e tal. Não sei se tu lembra, Gil. Lembro vagamente, mas sim. Eu não lembro o nome dele, velho, mas enfim, aparecia de vez em quando. E era um negócio bizarro, porque assim, eu lembro de nunca ter sido, tipo, meu Facebook, eu lembro que eu só seguia literalmente página de anime, de futebol, tá ligado? O que eu faço até hoje, sei lá, se duvidar. E aparecia esse cara, velho, porque o algoritmo, né, ele também vai sempre oferecer pros homens, tá, os meninos, esse tipo de coisa, essa performação do super masculinismo, sabe? E para fazer esse link, de novo, é o quanto a gente vai estar sempre exposto a esse tipo de coisa. Vamos lembrar, sei lá, de coisas assim, Dragon Ball, vai. Um exemplo bem por cima.
Eu não acho que tenha grandes problemas com Dragon Ball nesse sentido, mas o fato do Goku, por exemplo, ele performar. Porque tem que Dragon Ball, a primeira parte ele é comédia pastelona, tá ligado? O Toriyama ele é paia nesse sentido com mulher, mas em Dragon Ball não necessariamente. É um dos trabalhos deles mais problemáticos. Tem um trabalho dele que ele zomba de trabalhadoras da noite, digamos assim, que é um negócio absurdo, mas enfim, não vem ao caso. O Toriyama, de fato, não dá pra botar a mão no fogo dele, não. Mas, tipo, o Goku, o fato dele não ligar pra mulher, basicamente, não ligar pro filho dele, e só ligar pra ele, pessoalmente, ele ser o protagonista da vida dele, é tratado como uma coisa, tipo, legal, tá ligado, pelo público. Sendo que, assim, que eu sinto até que no próprio Dragon Ball é uma crítica, que quando mostra o Vegeta sendo completo oposto, tá ligado? Só pra dar um exemplo de como, tipo, em qualquer obra que tu imaginar, vai ter esse tipo de comportamento e como o público reage totalmente oposto do que a obra às vezes quer mostrar, tá ligado? Sim, exato. É que nem a gente comentou sobre o filme, né? De Matrix, que nem a gente comentou com... Literalmente sobre a origem, pô. As pessoas querem ver o que elas acreditam. E muitas vezes só distorcem as coisas pra fazer parecer no que elas se sentem confortáveis, né? Uhum. A gente tem mais matéria pra mostrar, Jô? Ou essa era a Cara, última? era a última. Tá, Era beleza. exatamente a Então última. vamos pras finaleiras aqui, faltando 5 minutinhos. Bom, espero que tenham entendido assim por cima, né? Obviamente a gente pretende fazer mais programas sobre isso, era mais uma ideia inicial, né? De como a gente pode abordar esse tema. Eu acho importante a gente sempre estar alerta a esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa que pinta por aí, e combater duramente isso, porque vai estar sempre aí, tá ligado? E essa nova onda que eu botei aqui no título é algo que aumentou, mas sempre esteve aqui. Talvez hoje a gente tenha mais casos, hoje se documentem mais, hoje fique mais evidente, mas sempre aconteceu e sempre vai acontecer até a gente quebrar o ciclo de violência, tá ligado? Ponto. Exato. E também, para pontuar qual era o tema do nosso programa e o que a gente abordou, para resumir, o que causa esse comportamento? É a insegurança do homem, muitas vezes pela aparência, né, João? Pela aparência, ele não se acha tão bonito, ou por situações no trabalho, onde ele não tem autonomia no trabalho para expor suas opiniões, e ele se vê na necessidade de se colocar em alguém superior a um ser que ele considera mais frágil, que é Ou que vão construir pra ele que é um ser mais frágil. Também tem esse ponto exato, importante. sim. Ou que vão construir, que tem nas vivências dele, que é o ser mais frágil, que no caso específico é a mulher. Podia ser também no racismo, né? Que são do lado das Que pessoas acontece negras. também, pessoas Exato, a presas, homofobia com as pessoas gays. Então, assim, é tudo no mesmo princípio, sabe? Mas no caso aqui, quem sofre são as mulheres, porque nas vivências deles, da vida deles, foi ensinado que a mulher é um ser mais frágil, que é um ser que tem que ser, que tem que obedecer o homem. E tudo isso só é estimulado por pessoas como Andrew Tate e o Red Pill, sabe? Essa tragédia que ocorreu dessa violência no Rio de Janeiro é só mais um dos muitos exemplos disso, né, João? Enquanto, tipo, é assustador de pensar que quando a gente conversa, isso deve estar acontecendo em algum lugar. Mas, tipo, em nosso lugar, acho que é importante saber a causa desse discurso, como se propaga, como a gente vê, como a gente fica alerta, como a gente combate, pra gente reduzir minimamente. Porque, assim, a gente deu nosso exemplo, tal, de obras que acabam sendo deturpadas, ou que autores que fazem discursos que às vezes nem percebem, mas nós, como público, eu acho importantíssimo dar sempre alerta. Sempre citar assim, não, tipo, não é assim. Nessa ideia que a gente tem que trazer. Quando, também fazendo um jabazinho aqui, nos vídeos que eu fiz, eu tinha só falando da máquina, por exemplo, é possível tratar de outra forma, tá ligado? É possível usar até essas questões de sexualidade até, tipo, de outras maneiras, não precisa ser só poder, tá ligado? Não precisa ser só, tipo, esses mecanismos, sabe? E exatamente. E Chainsaw também, só dando sequência, é completamente ao contrário de outros animes. Eu acho que Chainsaw Man é um anime muito único nesse sentido, que tem todas as personagens femininas
se destacam por terem convicções próprias, Uhum. por terem personalidades próprias que não dependem de outro ser para existir, Uhum. sabe? Cada uma tem suas E, próprias... tipo, só pra finalizar aqui, Ju, meu ponto aqui, e parte do público não entende isso aí e acha que, na verdade, é uma visão negativa das mulheres, que, porque elas usam um dende, elas são só seres horríveis, tá ligado? Que compram essa ideia do homem do homem ser o centro. seu centro, tipo, o homem é o seu problema, mas não é esse o ponto. Exato, exatamente. E então é isso, basicamente. Só dando uma pequena prévia, né, João? A gente não vai parar por aqui a discussão dos temas. A ideia do Revitalizando, esse podcast aqui, é exatamente para fazer quem está ouvindo pensar também sobre tudo isso que está acontecendo, de outras formas, né, de outras perspectivas. E a gente vai estar trazendo mais perspectivas sobre violência contra a mulher, né, que ocorre em outras partes do mundo, especificamente na Ásia, né, que é mais nosso foco, que a gente acompanha mais. E pode ter certeza que a gente nunca vai se abster de opinar, botar nossas visões sobre esses temas que são tão sensíveis e tristes, né, da nossa sociedade, que é, no caso, a violência contra a mulher. Bom, só pra fechar meu ponto também, a gente dá um spoiler aqui, a gente também começar a produzir alguns vídeos sobre esse tipo de violência também na Coreia, principalmente. A gente começou umas pesquisas e tal, então assim, na próxima semana talvez pinte aí um vídeo. Né? Não vou garantir na próxima semana, mas na outra, provável que sim. E a gente, assim, eu não quis também fazer isso com o especial do Dia da Mulher, porque eu acho que isso tem que falar todo dia, né? Toda semana que a gente tiver oportunidade, ou que seja latente, falar sobre, né? Exato. Bom, acho que é isso, né? Vamos finalizar aqui. Obrigado a quem assistiu. Não importa quando tá vendo, só ver. A ideia era fazer live isso aqui, mas quando eu fui entrar, eu vacilei. E o YouTube pediu um dia exato para eu poder ter a permissão de fazer live. Então, assim, vou mandar como gravação aqui e na próxima vez vai live direitinho. Mas, enfim. Perfeito. É isso aí. E na semana que vem estaremos aqui com a edição do Revitalizando, comentando sobre temas importantes da semana. Que a gente não sabe ainda. Que a gente não sabe ainda. Vai pelo flow. O que der será. É isso. Exatamente. Bom, falou, gente. Tchau, tchau.